Olá pessoal, muito bem-vindo para darmos prosseguimento à nossa sequência de videoaulas sobre os álcools. E nesta segunda etapa, como eu já havia vos adiantado, eu quero, como diz os meus alunos, ter um papo cabeça sobre este tema. O álcool e a sociedade. Sim, o álcool é uma substância bastante democrática, está presente em praticamente todas as famílias, todos os grupos sociais, todas as classes, etnias, gêneros e assim sucessivamente. E os seus efeitos, evidentemente, na maioria das vezes não são tão interessantes, não são tão benéficos assim. Então, professor, por que o senhor vai abordar este tema? Eu me vejo na obrigação de conversar com os meus alunos, que na maioria são adolescentes, quando não muitos jovens, para que, quando eles virem a consumir esta bebida aqui, esta substância que nós denominamos de etanol, ou apenas álcool, eles possam fazer de uma maneira responsável, o mais responsável possível, para que os seus efeitos sejam os mínimos possíveis, minimizar o máximo possível os seus efeitos negativos. Professor, eu posso consumir o álcool com bastante segurança? Não, eu já adianto para vocês, não existe consumo seguro do álcool. Professor, mas eu posso consumi-lo com muita responsabilidade? Esse seria o objetivo da aula, fazer com que quando você for consumir esta substância, as bebidas alcoólicas, você possa fazer com muita responsabilidade. Professor, o senhor está decretando que nós iremos consumir esta substância? Não, não estou decretando, mas também não sou tolo bastante de saber que mais hoje ou mais amanhã você entrará em contato com esta substância, com esse tipo de bebida, as bebidas alcoólicas, quando não muito já não ingeriu. Sim, então não adiantaria nada nós dizermos para vocês, vocês não bebam esta substância, vocês não consumam isso, em hipótese alguma jamais chegam a bebida alcoólica em vossas bocas. Simplesmente serão palavras ao vento. De uma maneira ou outra, vocês irão, em algum momento, entrar em contato com esta substância. Então, quando assim fizer, tenha o mínimo de informação para saber o que está fazendo e colher os efeitos os mínimos possíveis, principalmente aqueles efeitos negativos. Bom, aqui eu separei algumas imagens para chamar a sua atenção mesmo. Observe aqui as moças numa festa, muita alegria, quanta diversão e cada uma com um copo de uma bebida alcoólica na mão para poder se divertir, se alegrar, se desinibir, dançar, falar, sorrir e tudo mais. Aqui nós temos um grupo de jovens, nossa, que alegria, cada brindando, quem sabe um aniversário, brindando, quem sabe um casamento, uma formatura, algo do gênero, mas estão todos muito felizes. Só que, claro, que a bebida alcoólica não é só isto aqui, não. Agora, observe que esta outra imagem é uma imagem bastante triste. A pessoa no outro dia está arrasada, está para baixo, está numa ressaca danada. E esta outra imagem aqui, que imagem bastante triste também. A pessoa já está acorrentada ao álcool, ele não consegue se libertar sozinho do álcool, ele já se tornou um alcoólatra, um consumidor compulsivo de álcool. Ou então esta outra imagem aqui, um pai de família com uma garrafa de bebida alcoólica nas mãos ou na mão e ameaçando a mãe e a filhinha e vai bater, vai espancar, vai agredir e vai quebrar tudo. Ou então esta outra imagem aqui, veja só, um acidente de trânsito onde a própria pessoa que consumiu etanol, ele veio a óbito, matou um
tão inocente. Professor, essas imagens aí, professor, o senhor quer traumatizar a gente para não consumir etanol? Para não consumir bebida alcoólica? Não, não é o objetivo. O objetivo é simplesmente chamar-lhe a atenção. Mas desse jeito, professor, com essas imagens aí, o senhor escolheu 2 legais e 4 ruins. Desse jeito, o senhor não quer que eu consuma bebida alcoólica? Olha, evidentemente que eu jamais poderia fazer uma apologia ao consumo de bebidas alcoólicas, mesmo porque não precisa. Quando você vai assistir um clipe musical, uma série ou um filme, você vai sair em alguma festa, você vai em algum encontro familiar ou amigável, em todos eles você vai ser pressionado, tentado a consumir bebidas alcoólicas. Então eu nem precisaria fazer uma apologia ao consumo de bebidas alcoólicas. Muito pelo contrário, meu objetivo aqui é revelar, mostrar aqui algumas consequências do consumo de bebidas alcoólicas, justamente para que você possa ter um consumo consciente, o máximo de consciência possível. Bom, vamos conversar sobre o que leva uma pessoa a consumir bebidas alcoólicas. Os motivos são muito variados, sim, muito variados. Professor, o que leva uma pessoa a consumir bebidas alcoólicas, professor? Bom, entre os motivos, tantos, nós temos o prazer. Sim, algumas pessoas consomem bebidas alcoólicas pelo mero prazer de degustar um bom vinho, degustar um bom champanhe e assim sucessivamente. Então, algumas pessoas bebem por prazer, outras bebem para se socializar. Sim, algumas pessoas são muito tímidas, retraídas e elas são convidadas para ir a uma festa e elas querem dançar, querem conversar, querem sorrir, querem fazer muitas coisas legais. Então, lúcido, ele não consegue fazer isso. Então, ele vai consumir algumas doses de alguma bebida alcoólica para poder se socializar. Ah, isso eu já fiz algumas vezes, professor. Eu sei, muito bem. Cuidado. Outros bebem para desinibir. Sim, a pessoa gostaria de dançar muito, a pessoa gostaria de chegar naquele garoto, naquela garota interessante, mas ele tem medo, ele tem vergonha, então ele vai tomar alguma dose para poder ganhar coragem e fazer aquilo que ele não queria. E outros bebem simplesmente por dependência. Entre outros motivos variados. Por exemplo, a pessoa está muito chateada, está muito entristecido, está muito entediado, então ele vai beber para poder se alegrar e esquecer um pouco dos seus problemas. Eu sempre comento com os meus alunos assim: imagine, você já é um adulto ou um jovem mesmo, está trabalhando e o seu trabalho é bastante desgastante, o seu chefe te incomoda bastante, então você está com a cabeça quente, porque tem prova na faculdade, tem trabalho na faculdade, tem suas tarefas aí no seu trabalho, e você está com a cabeça explodindo. Então você é convidado para ir a uma festa na sexta-feira ou fazer um happy hour. E você pensa, puxa vida, eu estou cheio de tarefa, estou muito atarefado, não vou. Mas acabando no fim você vai. E lá você toma algumas doses de bebida alcoólica com os seus amigos e você sorri, e você conta muita história, e você esquece do seu chefe, esquece dos seus problemas na faculdade, dos seus problemas no serviço, e você tem um fim de expediente, um happy hour maravilhoso. E aí você, no outro dia, você vai, assume seus compromissos, e o que acontece? Passa um mês, 2 meses, você é convidado novamente para uma festa ou um outro happy hour e você pensa assim, eu estou muito atarefado, mas quer saber, aquela outra vez foi muito bom. Que noite maravilhosa, que sexta-feira deliciosa, eu quero ter de novo aquela experiência. E você vai então com os seus amigos e faz o happy hour, ou então vai ao aniversário de alguém e repete aquela mesma experiência maravilhosa. Sim, porque a princípio você
ingerir alguma dose de bebida alcoólica vai te dar um alívio, vai fazer com que você esqueça os seus tédios, a sua tensão, a sua ansiedade, você vai ficar muito relaxado, porque o nosso organismo, à medida que nós ingerimos alguma quantidade de álcool, ele vai liberar hormônios, entre eles a serotonina, que nos dá a sensação de prazer, a sensação de bem-estar. Então, veja aqui, ó, ninguém nasce com uma cerveja na mão, não. Na maioria das vezes, adotamos vários padrões de comportamentos observando os outros e imitando-os. O consumo de álcool e as crenças associadas a ele são influenciadas pela cultura, família, amigos, parceiros da vida, mídia, etc. Sim, nós consumimos álcool porque faz parte da nossa cultura. Nós convivemos em sociedade e a nossa sociedade assim o faz. Então, nós vamos repetindo os comportamentos. Professor, eu não sou assim, professor. Sim, parabéns para você. Mas nós trabalhamos com estatística, a maioria das pessoas assim se comportam. Olha, a princípio, o álcool tem um efeito relaxante e liberta-se de restrições internas. Sim, o álcool tem este poder. As pessoas começam a beber para desfrutar e compartilhar momentos alegres com seus companheiros. Na maioria das vezes, então, é isso. O que leva uma pessoa a consumir bebida alcoólica? Na maioria das vezes, é para se desinibir, para se socializar, para poder ter momentos interessantes que o álcool lhe proporciona. Agora, como eu coloquei aqui, observe, toda atividade humana terá os seus. Eu até nem escrevi aqui, tá? Entre aspas, seria benefícios. Bom, toda atividade humana tem lá os seus benefícios, mas também tem as suas consequências. E consumir bebida alcoólica não seria diferente. Consumir bebidas alcoólicas trará consequências tanto de imediato como a longo e médio prazo. Sim, as consequências de imediatas seria isso aqui. Então, claro, você, como é um adolescente, ainda não consome com frequência bebida alcoólica ou nem consome, eu consigo acessar você com esse tipo de informação para que você tenha E quando for o caso de consumir, se vier a consumi-la, você tenha consciência. O que nós podemos fazer é conversar, ensinar, dialogar. Isso que nós, seres humanos, fazemos porque nós temos uma inteligência para poder julgar os fatos e assim, então, proceder. Então, o que nós estamos fazendo é isso, tendo um papo cabeça sobre estas situações. Vejamos aqui algumas consequências de imediato de uma pessoa que consome bebida alcoólica. Aqui tem essas imagens aqui, olha. Essa aqui eu repeti, essa outra aqui, uma imagem muito forte. A pessoa tem a sua inibição reduzida, o que pode levar a maus julgamentos sociais. Observe aqui, esse casal brigando, quase saindo no braço. Sim, você está com a sua namorada em uma festa e um amigo da sua namorada, muito assim alegre, muito entusiasmado, vem cumprimentá-la e o cumprimento é um pouco exagerado. E aí você, com algumas doses de bebida alcoólica no corpo, você não tem um julgamento correto daquilo ali. Então você acha que o cara está dando em cima da sua mina. Você vai tirar satisfações e aí, na maioria das vezes, está feita a confusão. Sim, vulnerabilidade é uma consequência de imediato que o álcool pode proporcionar. Veja aqui, olha, veja aqui esta garota sendo carregada por esses caras aqui. Agora veio à tona um caso de um jogador brasileiro que estava na Itália e ele e outros jogadores deram uma festa regada com muito álcool e convidaram lá muitas modelos, muitas moças lindas, bonitas, maravilhosas e embriagadas
compraram-as e o que fizeram? Abusaram-na. Eu não teria coragem de dizer o que esse jogador brasileiro disse em mensagem com seus amigos, o que ele fez com a menina, e alegando ainda inocência. Então, a pessoa torna-se vulnerável. Quantas gravidezes indesejadas, quantos problemas, né, não vêm à tona por pessoas consumir bebidas alcoólicas não de uma maneira responsável, como é o objetivo desta aula aqui. Problemas de concentração e coordenação, o que leva a muitos acidentes. Veja só aqui, ó, esta imagem aqui, né? É uma pessoa que é convidado para uma festa e ele sabe que nesta festa ele vai consumir bebida alcoólica, ele vai tomar cerveja com seus amigos, vai tomar vinho, vai tomar vodka, vai tomar uísque, vai tomar caipirinha, vai tomar batidinha e ele vai para esta festa com o seu carro. Ele é um tremendo de um irresponsável, ele é um tremendo de um incompetente, ou então com a sua moto, que é pior ainda. E aí ele volta embriagado ou com algumas doses de álcool no seu corpo, com a sua percepção já não 100%, a sua visão, a sua audição, a sua coordenação. E aí nós temos visto quantos acidentes de trânsito provocados por causa disto. E um consumo um pouco mais exagerado pode levar a desmaio, vômitos, no outro dia ressaca e entre outras consequências de imediato. Professor, olha, professor, consumir bebida alcoólica é complicado, hein, professor? Sim, por isso que menores de 18 anos não podem, porque um menor de 18 anos vai consumir bebida alcoólica, ele não tem responsabilidade para responder pelos seus atos. Ele consome bebida alcoólica e vai dirigir o carro do seu padrinho, e aí ele bate e mata um inocente. Quem vai responder? Se ele não tem 18 anos, ele não pode responder, mas claro que alguém vai responder por isso. Tá, professor, muito bem. Já vi que de imediato a coisa é forte, professor. A coisa é broca, é broca. E a médio e longo prazo é pior ainda, meu caro. Veja só, olha, a médio e longo prazo, o consumo de álcool, ele está associado a mais de 200 tipos de lesões provocadas no nosso organismo, principalmente naqueles órgãos que estão diretamente relacionados ao metabolismo do álcool quando ingerido, que são o sistema digestório em geral, o fígado, os pâncreas, o sistema cardiovascular, reprodutivo, entre outros. Sim. Por que, professor, que o álcool ele acaba lesionando esses órgãos? Bom, se você já teve a experiência de esterilizar ou higienizar as mãos com álcool, você observa que com muita frequência a sua mão vai ficar ressecada, porque o álcool, ele, por ser uma substância orgânica, veja aqui a estrutura. Nós já vimos na aula anterior a estrutura orgânica do etanol. Então ele tem esta parte aqui, que é apolar e consegue interagir, ele é miscível com as substâncias orgânicas. Então, as nossas células, ela é revestida por um tecido adiposo, que na maior parte é constituída por gorduras. E o álcool, entrando em contato ali, ele vai fazer o quê? Ele vai destruir esse tecido adiposo e vindo a comprometer a célula. E, evidentemente, comprometendo a célula, vai comprometer o órgão que essas células estão constituindo. Assim como o etanol, ele dissolve essa oleosidade da nossa pele, quando nós usamos para esterilizar ou higienizar as mãos, ele também vai provocar este mesmo efeito quando entrado em contato com as células dos
órgãos que vão metabolizá-lo. E aí, claro, principalmente o fígado e o sistema digestório, porque nós ingerimos este álcool, ele cai no nosso sistema digestório e ele vai ser absorvido, mandado para o fígado, processado e na corrente sanguínea vai se espalhar por todo o nosso corpo, chegando inclusive no cérebro, e aí o álcool ele vai impedir a comunicação entre os neurônios, as sinapses, e aí dando esses lapsos de... Por isso que a pessoa que está bêbada, está embriagada, ele tem um raciocínio lento, ele tem a fala um pouco mais lenta, porque os seus neurônios não estão tendo uma comunicação eficiente, tá? Então, a médio e longo prazo, a pessoa consumindo álcool de maneira irresponsável, ele vai ter muitos problemas. Eu peguei aqui algumas imagens de um fígado. Veja só, um fígado saudável, que lindo, vermelhinho, bem rosadinho. Que coisa linda que é o seu fígado, hein, meu querido, minha querida aluna? Agora, daquele seu tio que o povo chama que é um pé de cana. Nossa, professor, eu tenho um tio que é um pé de cana, bebe pra caramba, bebe mais que o carro dele, professor. Sim, o fígado dele já pode estar bastante fibroso. Veja só a característica do fígado dele. Já está numa situação um pouco complicada. E aquele seu conhecido que ele acorda e precisa tomar álcool para ele poder ficar bem. Se ele não tomar nenhum tipo de bebida alcoólica e bebidas fortes, vodkas, uísque, que tem um teor alcoólico muito maior, ele fica irritado, ele fica bastante agressivo. Sim, o fígado dele pode estar já com muitas lesões e no que nós chamamos de cirrose. E aí uma pessoa num estado terminal, um alcoólatra já num estado terminal, ele pode ter câncer no seu fígado. Aí é bastante comprometedor mesmo. Muito bem, os efeitos a médio e longo prazo do álcool são bastante graves, a ponto de cada pessoa que irá consumir esta bebida pensar, refletir e, se for o caso, consumir com muita inteligência, porque as consequências em ingerir bebidas alcoólicas, elas são muitas, muitas, e como disse, na maioria das vezes não muito interessante. Professor, eu gostaria de saber, professor, eu bebo algumas doses de algumas bebidas alcoólicas quando me reúno com os meus amigos, quando vou em algum aniversário, aqui mesmo na minha casa, quando tem um churrasco, eu acabo bebendo algumas doses. Eu quero saber se eu corro o risco de me tornar um alcoólatra, professor. Eu tenho muito medo, professor, porque eu conheço algumas pessoas que são alcoólatras e, olha, não quero isso para a minha vida em hipótese alguma. Sim, você está certíssimo de ter esta preocupação. Agora, o que leva uma pessoa a se tornar um alcoólatra? Lembrando que o alcoolismo ele é uma doença, ele é catalogado pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS, como uma doença. Então, claro, uma pessoa que é um alcoólatra, ele precisa de tratamento. E ele, de si só, ele não consegue se tratar. Ele precisa de um tratamento de outras pessoas, tá? Então, normalmente, um tratamento, um tratamento clínico. Bom, mas não é isso, professor, que eu queria saber. Eu quero saber se eu vou me tornar um alcoólatra. Bom, para as pessoas que podem se tornar um alcoólatra, são essas aqui. Olha, de cada 10 pessoas que consomem bebida alcoólica, uma delas consome acima do limite tolerado. Professor, tem um limite que o meu corpo suporta de etanol, de álcool, professor? Sim, tem um limite. O segundo ponto que eu irei comentar com vocês. Aqui, ó, o limite é esse aqui. O limite tolerável.
Tá? Para as mulheres seria 3 doses por dia, com limite de 7 doses por semana. E para os homens, 4 doses por dia, com limite de 14 doses por semana. Lembrando que essas informações, claro, já faz 23 anos que eu trabalho este assunto, mas eu tenho as minhas referências. E uma referência bastante interessante, bastante importante, é esta aqui. Olha, CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Sim, está aqui o link para acessar os seus vídeos. Então, esta é uma referência bastante importante que eu usei para fazer obter essas informações. Bom, então os homens têm este limite de dose diária e dose semanal. Então, mas o que acontece é que 1 de cada 10 pessoas ele vai consumir bebidas alcoólicas acima do limite tolerável. E aí, se ele assim o fizer numa média de 12 anos seguidamente, ele tende a se tornar um alcoólatra. Veja essa imagem forte aqui, olha, a pessoa acorrentada a uma garrafa de bebida alcoólica, por quê? Porque ele não consegue conviver sem. Professor, tá, eu entendi como uma pessoa se torna alcoólatra, mas eu gostaria de um pouco mais de informação. Sim, eu vou lhe dar. Ó, o que acontece é o seguinte, que o nosso corpo é uma máquina muito inteligente, é uma máquina excepcional. Tá? E os nossos neurônios, claro que faz parte do nosso corpo, né? Eles se adaptam às doses diárias de álcool. E para repetir a sensação, ele sempre vai pedir mais. Então, veja aqui, uma pessoa que nunca bebeu, ele vai numa festa e ele quer se desinibir e ele bebe lá uma lata de cerveja. E ele já fica bastante alegre, já fica assim desinibido e tem sensações maravilhosas. Beleza. Ele, com muita frequência, vai fazer isso aí. Ou então, com pouca frequência, digamos uma vez por mês, ou lá de vez em quando. O que acontece é que o nosso corpo ele se adapta e aprende a trabalhar com esta substância e esta dose. Aí vai chegar um momento que, para você repetir esta experiência, você terá que aumentar a dose. Aí, uma lata de cerveja não será mais suficiente para você ter aquelas sensações que você gostou e gosta de ter nas festas. Você terá que tomar 2, 3 ou até mesmo 4 latas de cerveja para poder obter as mesmas sensações. E aí o que acontece? Acontece que nesse aumentar a dose para obter as mesmas sensações, você está caminhando para esta estatística. Entrar na estatística de uma pessoa a cada 10 consumir etanol, bebida alcoólica, acima do limite tolerável, e aí, por longos anos, veja que não é de uma noite para o dia que a pessoa se torna alcoólatra. São anos que ele vai consumindo, e o seu corpo vai se adaptando, vai sabendo trabalhar com isso aí e vai tornando-se dependente desta bebida. Então, o que leva uma pessoa a tornar um alcoólatra é exatamente isso, consumir acima do limite tolerável e sempre aumentando as doses para poder ter as mesmas sensações e por longos anos. Muito bem, professor, mas eu gostaria de saber identificar quando que uma pessoa é dependente do álcool e quando ele não é dependente do álcool, professor. Sim, nós temos aqui, ó, como identificar. Observe, se uma pessoa bebe apenas para se socializar, ele bebe por prazer, ele quer degustar um bom vinho, um bom champanhe, ou então ele quer beber apenas para poder ficar bem numa festa, para se relacionar bem com seus amigos. E ele consome álcool e esse consumo não lhe afeta nenhum aspecto da sua vida profissional. Sim, ele não perde dia de trabalho, ele não compromete a eficiência do seu serviço por ter bebido, ele não briga com a sua mãe, não briga com a sua irmã, com o seu irmão, namorada, namorado, esposa, esposo. O consumo de álcool não afeta em nenhum momento a sua vida sentimental. A sua vida familiar também não é
é comprometida, a sua vida financeira não é comprometida, a sua vida, sim, a vida sexual, sim, as pessoas que consomem álcool exageradamente, eles têm, sim, a sua vida sexual comprometida. Aliás, eu sempre brinco com os meus alunos, né? A pessoa que ele é um consumista de bebida alcoólica compulsivo ou acima da média, ele não tem muitos problemas nesta área. Por exemplo, um marido que é alcoólatra, ele não vai ser mulherengo. Por quê? Porque o álcool ele compromete esta área também. Ou seja, se a pessoa tem um total controle sobre as bebidas alcoólicas e não é controlado por ela, ele não é um alcoólatra. Não, ele não é. Agora, observe o seguinte: se a pessoa bebe porque tem que beber, o corpo dele o obriga a beber. Tá? Se ele não beber, ele fica irritado, ele fica chateado, ele fica grosseiro, ele fica violento, ele precisa beber. Ele sente-se forçado pelo seu corpo. O álcool lhe traz danos diversos, tanto para ele mesmo como para outras pessoas. Ou seja, ele bebe e ele gasta o seu dinheiro que deveria trazer sustento para casa. Ele bebe e briga com o marido, quebra tudo em casa. Ele bebe e espanca os filhos, espanca o marido, espanca a esposa. Ele bebe e perde o emprego porque não consegue parar no serviço em virtude da bebida. E o álcool lhe traz muitos problemas. Então, ele é um alcoólatra. Sim, possivelmente ele vai ser diagnosticado como um alcoólatra. Professor, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, professor, eu bebo porque eu sou dono da minha vida, eu não dou satisfação para ninguém, eu não preciso dar satisfação para ninguém, eu tenho meu dinheiro, trabalho, então eu bebo por causa disto. Infelizmente, esta não é uma verdade. Infelizmente, o problema do álcool, ele não é um problema individual. O problema do álcool é um problema da sociedade. Nós vivemos em grupos, nós vivemos em sociedade e, infelizmente, quem consome álcool, ele não estará podendo, não estou decretando, ele poderá trazer problemas não somente para si, mas para todos, para a sua família, para o seu cônjuge, para o seu trabalho, seus companheiros de trabalho, para a sociedade como um todo. Digamos, ele bebe, vai dirigir, então ele pode matar um inocente, ele pode comprometer o rendimento da empresa, ele pode provocar um acidente na empresa. Infelizmente, não é um problema individual o álcool. O álcool ele é um problema coletivo. Nós, a sociedade, temos que trabalhar em conjunto diante desta situação. Por isso também que eu me vejo na obrigação. Eu recebo do Estado, de todas as instituições das quais eu trabalho, para poder contribuir com a formação da sociedade, instruindo os meus alunos. Então, eu me vejo na obrigação de trabalhar também este assunto, porque é um assunto, sim, muito importante, muito presente e atual. Professor, quem estaria mais susceptível a se tornar um alcoólatra? Veja, se você tem um grupo de amigos que gosta muito de se reunir na sexta-feira para conversar, para se alegrar e, evidentemente, irão beber. Se você faz parte desse grupo, evidentemente, você é uma pessoa susceptível a se tornar um alcoólatra. Agora, se você faz parte de um grupo que gosta de andar de bicicleta, fazer trilha, montanhismo, sim, você não está no grupo, porque não está num grupo susceptível, porque os seus vínculos de amizade não têm como prática o consumo de álcool com frequência. E também pessoas com fatores biológicos. Veja só,
Uma vez eu tive um depoimento de uma aluna minha, bastante interessante. Ela falou, professor, olha, eu tenho uma prima e ela foi numa festa no sábado à noite, e nessa festa ela bebeu bastante cerveja, professor. E aí ela chegou em casa, a filhinha dela, de 8 meses, estava chorando. Chegou 4 horas da manhã, estava chorando, não queria dormir. E aí ela chegou e amamentou a filhinha, deu mamar. Professor do céu, a menininha dormiu 8 horas sem parar, professor. Ah, sim, por que ela dormiu 8 horas sem parar, né? Imagine, né? Então, fatores biológicos, histórico familiar, assim, ó. Se você entrou em contato com o álcool, mesmo antes de você ter consciência de qualquer coisa, por exemplo, os pais que lhe geraram, eles eram alcoólatras, ou então a sua mãe consumiu álcool enquanto lhe gestou, ou então consumiu álcool enquanto lhe amamentou. O seu corpo, ele adquiriu uma memória bioquímica desta substância, e esta memória, ela pode ser ativada e pode lhe dar uma reação diferente quando você consumir pela primeira vez álcool do que aquela pessoa que nunca teve contato com o etanol, com bebida alcoólica. Então, digamos que os seus pais não fizeram com que você entrasse em contato com bebidas alcoólicas em nenhum momento do seu histórico, dos seus antecedentes. Então, você vai numa festa e toma uma lata de cerveja. Você, às vezes, pode pensar, que bebida amarga, horrorosa, não gostei. E outra pessoa que já teve contato, ele pela primeira vez, ele agora vai voltar na adolescência, na juventude, e vai tomar uma lata de cerveja. O comportamento, a reação dele pode ser totalmente diferente, muito mais favorável do que daquele outro primeiro exemplo. Sim, fatores biológicos podem ser determinantes para levar uma pessoa a tornar-se um alcoólatra. Então, fatores como comportamentos, usar o álcool como fuga. A pessoa, por exemplo, ele consome álcool porque ele não quer resolver o problema com o filho, não quer resolver o problema com a esposa, com o marido, com o chefe, com o inquilino ou com qualquer outra pessoa. Então, ele quer esquecer aquele problema e ele vai tomar para poder fugir disso aí. Sim, mas o problema continua lá, ele vai ter que tomar no outro dia para fugir novamente deste problema, e isto é um caminho que pode levar a pessoa a tornar-se um alcoólatra. Tá, professor? Eu gostaria então de chegarmos a um ponto importante da aula que o senhor falou, que é o consumo responsável. Sim, vamos chegar neste ponto. Acabamos de chegar. Como, professor? Como que eu posso consumir bebida alcoólica de maneira segura? Não, segura não existe. Lembra que eu falei a você, consumo seguro não existe. Por quê? Você pode beber apenas uma lata de cerveja e você pode pegar a sua moto e ir embora para casa e provocar um acidente. Então não existe consumo seguro. O que nós poderíamos dizer, existe o consumo responsável. Como é um consumo responsável, professor? Olha, você pode respeitar essas doses aqui, ó. O nosso corpo, ele sabe trabalhar, ele consegue trabalhar muito bem com 14 gramas de álcool na nossa corrente sanguínea. Tá? O que equivaleria uma lata de cerveja ou uma taça de vinho. Sim, o nosso corpo consegue trabalhar tranquilamente, sem nenhum problema. Tá? Professor, então eu posso tomar esta quantidade e dirigir? Não. Lembra, repito, não existe consumo seguro. Isso aqui é uma dose padrão para você não chegar ao ponto de se tornar um alcoólatra. Tá? Este é o caminho. Esta é a informação. Professor, mas numa festa eu não quero, professor, tomar só isso aqui. Professor, eu quero tomar uma quantidade maior. Então você tem um limite tolerável.
Qual é o limite tolerável? Veja, para as mulheres seriam 3 doses por dia, com limite máximo de 7 doses por semana. Ah, professor, então seria o seguinte: eu posso tomar 3 latas de cerveja? Sim, você pode tomar 3 latas de cerveja ou 3 taças de vinho, mas você não pode ultrapassar 7 por semana. Por quê? Porque senão você vai estar entrando neste quadro aqui, nos 10% que consome acima da média e pode estar caminhando a um fim muito trágico. Os homens seriam 4 doses por dia, com limite máximo de 14 doses por semana. Professor, consumindo isso eu não irei tornar-se um alcoólatra? Bom, a gente trabalha com estatística. É claro que cada organismo, cada pessoa vai reagir de uma maneira específica, vai reagir de uma maneira singular, peculiar. Tá? Então, eu não estou aqui decretando o seu destino, evidentemente. Isso aqui são estatística. Tá, professor, ainda eu quero ser mais responsável ainda. Você vai ser mais responsável da seguinte maneira: se você vai a uma festa, se você vai a um evento e você sabe que você vai beber, jamais vá com o seu carro. Peça para a sua tia, sua mãe, seu padrinho, seus amigos. Não, porque seus amigos também irão para esta festa, irão consumir e alguém voltará dirigindo. E claro, dirigir, conduzir um veículo, qualquer veículo que seja, com algum nível de álcool no sangue, evidentemente a probabilidade de acidente vai ser muito maior, vai ser muito mais elevado. E se você tem um problema para resolver, você precisa conversar com seu chefe, você tem que conversar o mais lúcido possível. Não vai tomar nenhuma bebida alcoólica para tirar satisfações, para resolver problemas com chefe, com mãe, com pai, com tia, com vizinho. Não. Se você for consumir alguma bebida alcoólica, procure consumi-la de maneira o mais responsável possível. Consuma, então, simplesmente para você ter o prazer de consumi-la, para poder se socializar, para poder ficar bem, mas saiba que todas as vezes que você consumir, mesmo que seja pequeníssimas doses, você estará correndo o risco de colher consequências não muito agradáveis desta sua experiência. Bom, espero que eu tenha lhe ajudado, alcançado o meu objetivo e feito com que você obtenha algumas informações para que, se um dia você for consumir alguma bebida alcoólica, você saiba muito bem o que está fazendo e assim o faça com muita responsabilidade. Um grande abraço.